O jogo não foi bom ontem, né, Everton? O Atlético não chutou, né, Du? Não foi um jogo legal. Você acha que se trocasse as camisas ontem, teríamos assistido um Fluminense e Cruzeiro? A mesma coisa. Lembrou, do Fluminense, né? E Cruzeiro. Com a qualidade bem inferior. Exatamente. Porque o Fluminense tem um time melhor que o União La Calera e o Cruzeiro tava com o time titular, né? E o time titular do Cruzeiro é muito bom tecnicamente, mas foi muito mal naquele jogo, permitiu e aceitou a pressão do Fluminense, e o Atlético ontem permitiu e aceitou a pressão do La Calera. Agora, o Igor trouxe no destaque dele que o Atlético sentiu, né, os 9 desfalques, e realmente sentiu. A cobrança ela tem que acontecer, as críticas também, mas num tom um pouco menor, porque o Atlético fez a opção. O Atlético optou por ter este time ontem lá no Chile. Eu até tenho uma opinião um pouco diferente da do clube. Teria mesclado talvez no sábado e levado um time mais forte para jogar ontem, mas eu repito, eu entendo a opção do clube e respeito. E ele correu o risco, o Atlético está correndo o risco. Você entende, respeita, mas concorda? Não, continuo discordando. Mas o Atlético correu o risco, né? Futebol é um esporte de risco. O Atlético fez a opção por levar esse time para o Chile, acabou correndo o risco e volta vivo, né? Dos males o menor, o Atlético volta vivo pro jogo de volta na próxima semana aqui no Independência. Tem perfeitas condições de reverter esse 1-0. Uma pena não ter feito gols lá no Chile, porque na Copa Sul-Americana existe ainda o gol fora de casa como critério de desempate, mas o Atlético tendo na semana que vem a volta dos seus titulares, o Atlético tendo semana que vem um Zé Wellison, o Elias, que esteve com febre, por isso não jogou ontem, o Casares, o Luan, o próprio Ricardo Oliveira, o Xará sendo atacante, não sendo defensor como foi ontem, tem totais condições de vencer o La Calera por uma diferença superior a um gol e seguir adiante, passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por isso que eu digo que eu respeito a opção da diretoria, da comissão técnica do Atlético de ter elevado esse time diferente para o Chile. Correu o risco, volta vivo e tem a chance de classificar. Agora, perdeu por 1-0 muito em função do La Calera ter ficado satisfeito com 1-0. Porque depois do 1-0 o time chileno deu uma recuada e o Atlético passou a ter o controle do jogo, porque se o time do La Calera continua em cima, o Atlético continuaria aceitando a pressão e apenas se defendendo para não levar o segundo gol. Então não foi um bom jogo, o Atlético muitas peças muito mal, alguns jogadores irritantemente mal, o caso do Vinícius, o caso do Natan, do próprio Maicon Bolt. O Rodrigo Santana ontem não estava numa noite feliz, mexeu muito mal, e aí a gente estava discutindo ali fora, né, Everton, como a linha do elogio e da crítica por parte do atleticano e até de alguns companheiros da imprensa, ela tá muito tênue, né, em relação ao treinador do Atlético, ao Rodrigo Santana. Se vence, nossa senhora, tem que efetivar, tem que dar chance pro garoto. É impressionante isso aí. Aí ele faz um jogo ruim, sem 9 titulares, jogando fora de casa, num gramado sintético, isso tudo influencia. Realmente, ele não serve. Não tem jeito. Cara, ontem ele mexeu mal, assim como vários treinadores a gente já viu mexer mal. Mexer mal também no elenco que a gente fala aqui, que é limitado. Ele mexeu mal sem ter 9 peças titulares. Não, mas aí a questão de ter mexido mal é porque não funcionou. Porque se ele tivesse colocado, por exemplo, o Papagaio no jogo e o Papagaio não tivesse feito nada também, aí alguém ia dizer, não, mexeu mal, poderia ter colocado o Maicon Bolt, que já vinha com mais rodagem. Ele não fez o arroz com feijão. Ele não fez. Como ele não fez o arroz com feijão, ele tentou fazer um estrogonofe ali de filé, não deu certo, desandou, e aí chove crítica em cima do Rodrigo Santana. Eu acho que é uma salada ali de erros, mas principalmente de algumas peças que, sinceramente, olha, o Atlético pro segundo semestre... Depois, vamos continuar depois. Daqui a pouco você fala, 8h14, 8h14. Com relação ao Atlético, eu não consigo analisar só o jogo de ontem fora de um contexto geral, porque eu vejo repetir no Atlético, eu já venho falando isso aqui há semanas, o mesmo filme do ano passado. Atlético ano passado, na Sul-Americana, perdeu pro São Lourenço 1-0 e aí vem decidir no Horto. Vamos ver se o Atlético vem com o time titular no Horto, se faz aí um chamado pro torcedor, faz uma promoção de ingressos, porque a Sul-Americana tem que ser levada a sério. Não é possível que o Atlético semana que vem
vai de novo com o time reserva. Eu tô tirando aqui todas as explicações que foram dadas, tá? De físico, de fisiologia, de isso tudo. Eu tô tirando, tô colocando tudo de lado. Mas semana que vem é outro jogo. Então, eu acho que o Atlético tem que ir com o time titular, levar isso a sério, porque eu não sei se ficou impressão pra vocês também, né? E, como eu disse, eu ouvi o jogo aqui na 98, mas ficou a impressão, pelos comentários aqui, do Igor, do próprio Madeira, do pessoal, se tivesse jogado com o time reserva, teria voltado com resultado melhor. Com o time titular. Com o time titular, desculpa. Certamente. Se tivesse ido com o time titular, tinha voltado com resultado melhor. Eu não falo nem vitória, matar o jogo no primeiro, mas eu acho que teria voltado com um empatezinho, teria voltado com resultado que não foi a derrota. Porque o time, no primeiro tempo, foi bem, né? Defensivamente, de novo, o Rodrigo tá conseguindo realmente ajeitar a defesa do Atlético, o time não tá passando tanto susto mais como tava. Então, e fica a mesma impressão do ano passado. Se fosse com o titular, teria tido uma sorte melhor. Então, vamos aguardar essa semana que vem aí, esse jogo decisivo aqui em Belo Horizonte, porque, sinceramente, se repetir o filme do ano passado, vai ficar complicado pro Atlético seguir no ano. Vai parar pra Copa América sob pressão, vai... Aquela mesma coisa que aconteceu em 2000. Mas tem um ponto que você... Até falei exatamente sua frase lá na TV ontem, lá na Band. Você disse o seguinte, falou, olha, ano passado o Atlético vinha com um time forte e brigando na cabeça do brasileiro, na parada pra Copa ele voltou pior. Esse ano a possibilidade, depois da parada pra Copa Sul-América, pra Copa América, é de voltar um time melhor, já reforçado. Mas mesmo assim, não é time pra ganhar o brasileiro. Mas é que... Porque a cobrança vai ser essa. Eu também acho que não. Se você sai da Sul-Americana, a cobrança vai ser essa. O brasileiro é obrigação. Você tem que ganhar o brasileiro. Vamos pro título. E, gente, o Atlético... É mais provado ontem. O Atlético não tem elenco pra suportar um brasileiro. Você tem jogadores no elenco aí como o Terans, o próprio Vinícius ontem, que foi o pior em campo. O Terans, Vinícius, Natan, Michael Bolt. Não substitui a altura. Não substitui a altura. Quem disse? Por que colocaram o apelido de Bolt no Michael? Não, é sério. Por que colocaram o apelido de Belo no Belo? Mas não foi a mesma pessoa que fez isso? Possivelmente. Tem mais um exemplo desse também. É o Belo, que chama Belo e não é Belo. Bolt, que tem o apelido de Bolt, não é veloz. Lá em Divinópolis, a Casa da Manteiga, vendia tudo menos manteiga. A Rua do Comércio tem tudo, só não tem comércio. Então não dá pra entender, cara, sabe? Porque são jogadores limitados e aí o que eu não entendo é exatamente um jogo como o de ontem, que o cara tem a oportunidade de entrar no time titular, aí o cara entra e não joga porra nenhuma. Acabei de falar do Belo, chega a mensagem de quem? Da Graciane. Vinícius Gris. Aposto que ele tá falando, o Belo é lindo. Não vou nem ler, já sei o que ele escreveu. Então, não, e duro é o cara acordar cedo pra defender o Belo. E pra defender o Belo. Então é o seguinte, esses caras têm a oportunidade de entrar em campo e fazer algo diferente, não fazem. Pois é. Então ontem o Natan, abaixo da crítica, o Vinícius, né, mostrou que Natan, Vinícius, o Terans não o Terans a gente já sabia há muito tempo. E o próprio Michael Bolt, gente, né, não dá pra você ocupar um espaço dentro de um clube e ocupar espaço também na sua lista pra transferir dinheiro no início do mês para jogadores que têm, né, qualidade duvidosa. E aí é aquela velha história, né? Quem contratou? E aí, por outro lado, mas quem aceitou que contratasse? Não dá pra você simplesmente colocar um diretor de futebol dentro do seu clube e falar, faça o que você quiser. Não, querido, não é assim. Por isso é importante ter um departamento de futebol profissional, onde os assuntos são discutidos por mais de uma pessoa. Tá montando, né? Parece que sim. Enfim, tá montando. Lá no Grêmio, a gente entrevistou o Romildo Bolzan aqui há um tempo atrás, ele falou, não, aqui nós somos uma porrada de dirigentes que se sentam, que discutem semanalmente. Semanalmente. Então, é importante ter critério para contratar, e em jogos como o de ontem, que a gente vê que os caras são muito limitados. Gente, Vinícius, Terans, a gente já sabe de muito tempo. Natan, Michael Bolt, são jogadores que aí vai aquela história, aquela frase antiga de que jogador ruim, uma hora você vai precisar dele, você vai botar pra jogar e você vai ter a certeza que ele é limitado. Mas foram 2 jogadores ontem também que a gente não pode deixar de citar, que não são ruins, mas que um vive uma fase muito ruim e o outro ontem jogou muito mal, quase que entregou um gol. O Igor Rabelo,
Lento demais. Uma tentativa de tirar de pelada. Quando a bola passa atrás de você, você estica o pé pra trás. Um coicezinho na bola e quase que foi gol do Lacaleiro no início do segundo tempo. Jogada de pelada, Igor. Você tem que levar mais a sério. E outro que vem mal há muito tempo é o Adilson, né? Mais um jogo bem ruinzinho do Adilson. Esses dois a gente pode cobrar mais do que esses outros aí. E só obviamente que a gente vai falar muito ainda, e o Igor daqui a pouco traz informações e tal, mas esse goleiro Cleiton é bom, hein? É bom goleiro. Esse cara é bom goleiro. Sai bem do gol. É muito, até melhor que o Vitor na saída do gol. Muito bom goleiro. O Atlético tem que tratar com muito carinho, muito cuidado para outros clubes não pintarem por aí para levar. Muito cuidado, treine esse cara, prepare esse cara que é um baita de um goleiro. Trabalhe os defeitos dele enquanto ele é reserva. Exatamente. Foca nos defeitos dele aí ele vai ficar melhor ainda. Exatamente, mas é um bom goleiro, hein? Bom goleiro mesmo. Há muito tempo, aliás, bem melhor que o Giovani.